E se eu te falar que isso aqui é só a pontinha do iceberg, você ia acreditar? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre as ferramentas do Espaço Maker ou de um Laboratório Maker. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre as ferramentas básicas, ou não tão básicas, para um Laboratório Maker ou um Espaço Maker. Mas primeiro temos que falar ou definir o que é de fato um Laboratório Maker ou um Espaço Maker. E quando falamos de Espaço Maker, vem na cabeça a cultura Maker. É, em sua essência, conhecida como o faça você mesmo. Um Espaço Maker ele também é conhecido como Laboratório Maker ou um Fab Lab, que é um laboratório de fabricação. Um Espaço Maker é um ambiente físico onde pessoas de diversas áreas e níveis de habilidade se reúnem para criar, inovar e fabricar uma variedade de projetos. Além disso, é também um local projetado para encorajar a criatividade, o aprendizado prático e a colaboração, fornecendo acesso a uma ampla gama de ferramentas, equipamentos e recursos. Mas se você é um educador, é fundamental ir além das ferramentas e equipamentos. O ideal é criar um plano pedagógico ou uma intenção clara com o projeto, garantindo que ele tenha significado e que o conhecimento adquirido vá além do Espaço Maker. A ideia é que o aprendizado se estenda para contextos mais amplos e se torne relevante para o aprendizado dos alunos num contexto mais geral. Ou seja, o que ele aprende no laboratório ou no Espaço Maker tem que transcender o espaço. Ele tem que ver que na sala de aula comum, o que ele viu ali dentro na prática faz sentido com o aprendizado dele fora da sala. Então, teoricamente, um Espaço Maker ele vai realmente utilizar a metodologia ativa, onde ele vai ser o protagonista, ele vai fazer o próprio projeto. Então, fez aqui e na parte da sala de aula, ele vai colocar o que ele pôs em prática, vai apresentar junto com uma teoria. Então, vai relacionar prática com teoria. Então, a ideia de Espaço Maker é mais ou menos para isso daí. Agora, vamos falar sobre as ferramentas, começando com as ferramentas básicas que qualquer Espaço Maker deve ter, as ferramentas manuais. Essas ferramentas são como a base de tudo, que são os martelos, alicate, chave de fenda, aí pode ter tesoura, estilete. Então, aqui, por exemplo, temos alicates. Alicate de bico reto, alicate de corte, alicate aquele mais geral, por exemplo. Temos também aqui chave de fenda, que a gente já mostrou em alguns kits. Temos um conjunto aqui de chave de fendas, por exemplo, que aqui tem bastante chave de fenda. Então, essas são as básicas, não estão todas aqui, porque eu falei no começo do vídeo, isso aqui é a ponta do iceberg. E dentro desse contexto, podemos ter essas ferramentas de vários tipos, vários formatos, várias cores, acima de tudo, vários preços. E esse tipo de ferramenta, eu acho que toda casa tem. Fala nos comentários se você tem alguma dessas aqui, ou alicate, ou um martelo, ou, por exemplo, um estilete, ou uma tesoura. Tesoura, acho que todo mundo tem em casa. Mas alicate também, vocês devem ter em casa, ou o pai de vocês, dependendo da idade de vocês, obviamente, né? Eu não moro com meus pais, mas eu tenho bastante, acho que em todas essas daqui eu tenho em casa. Então, fala nos comentários se vocês têm algumas dessas daqui. Bom, partindo para outro segmento, o que está se tornando muito mais comum nos espaços maker são as impressoras 3D. Até algum tempo atrás, os preços não eram tão atrativos. Uma boa impressora 3D antigamente custava mais ou menos, começava com R$5.000, então não era um preço muito atrativo para a gente. Hoje os preços foram caindo muito e uma boa impressora 3D custa por volta de R$1.500. Também, mas Kim, meu Deus do céu, não é muito barato. Não é barato, mas se pensar bem, é mais ou menos um preço de um celular. Hoje o celular mais ou menos custa na faixa de R$2.000 a R$3.000. Sabe? Bom, né? Bom. Então, R$1.500 custa menos que um celular. E o que fazemos com a impressora 3D? Aí a resposta é muito simples. É o que você quiser, o que está na sua imaginação. Tem um vídeo do Cultura Maker, que está no canal já, que eu falo um pouco dos pilares. Um dos pilares é o criatividade e colaboração. Na colaboração, por exemplo, temos o open source, que é o código aberto. Os projetos ficam na nuvem, ficam na internet, por exemplo. Então eu posso pegar um projeto e imprimir o meu projeto em casa, para qualquer tipo de coisa. Ou prototipar, por exemplo, ou fazer até uma decoração. Se não for um caso no Espaço Maker, é voltado para alguma linha. Por exemplo, se a gente pegar, a gente vai falar daqui a pouco sobre a eletrônica. Eu posso pegar e juntar a impressão 3D com a eletrônica, por exemplo, ou prototipar outro tipo de coisa.
Então depende muito também do seu tipo de laboratório. Outro equipamento que está ficando mais acessível e mais portátil são as cortadoras a laser. No FabLab, as cortadoras laser são grandes máquinas, tanto no tamanho, uma cortadora laser mais ou menos, acho que não tem onde eu consigo aqui o limite da mesa, mas aqui assim, mais ou menos, um pouco maior, e bem esticada. Então é uma coisa muito grande no tamanho. E também ela é grande na praticidade. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, um projeto de um braço robótico, eu posso fazer ele na 3D. Posso pegar o projeto, imprimir as partes e montar. Só que se eu fizer isso, vai demorar mais ou menos umas de 3 a 5 horas, se eu fizer, né, direitinho ali, bonito. Já uma cortadora laser, ela vai ser muito mais prática, que eu pego o MDF, se for no caso MDF, e corto. Acho que deve demorar pelo menos uns 5 minutos. Então você tem lá 3 horas no mínimo e 5 minutos. Então é muito mais prática. E o bom, qual é o bom da cortadora laser, por exemplo, hoje? É que antigamente também, assim como a impressora 3D, eram equipamentos caros e não tinham portáteis. Hoje eu consigo encontrar cortadores a laser pequenos, mais ou menos do tamanho desta mesa aqui assim, por uma faixa de mais ou menos R$ 3.000. Mas se comparar com uma FabLab, não se compara, mas ela corta. O que ela se propõe a fazer, ela faz. É cortar MDF. Vai cortar, por exemplo, acrílico? Talvez não. Ela vai gravar em madeira? Grava madeira, grava em tecido, grava em plástico, grava em qualquer tipo não, né? Mas alguns tipos de materiais. Há aquelas grandes realmente de Fab Labs, né? Aí sim corta acrílico, dependendo da coisa, até metal, mas aí são grande porte. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu consigo hoje comprar uma impressora 3D e uma cortadora laser por um preço muito mais acessível que era antigamente. Então, por enquanto, temos as ferramentas, martelo, alicate, prego, parafuso, porca, chave de fenda, as manuais. Pode ser serrote também, serra tico-tico, aí entra de novo uma gama de ferramentas. Fomos para a parte de prototipagem, que é corte a laser e a impressora 3D. E agora vamos entrar na parte da eletrônica e programação, começando com dispositivos como o Arduino, que já o canal está cheio de vídeo Arduino, muito bom, o Arduino e o famoso ESP32. No entanto, eu mencionei no início. Por que no início? Porque esses dispositivos eles não atuam sozinhos. Por que não? Quando eu faço um projeto de eletrônica, eu tenho que ter os componentes. Aí entra LED, pode entrar resistor, potenciômetro, botão, alguns sensores, por exemplo, NTC, LDR, sensor de luz, de presença, LDR de luz, na verdade, né? Ou de presença. Posso ter, por exemplo, os atuadores, que são os motores. Aí, para juntar tudo isso, uma protoboard, que é uma placa que faz a ligação. Tem os jumpers, que são os fios. Então, isso aqui é só um microcontrolador, né? Tem outros componentes também, que não estão aqui, mas poderiam estar aqui. E também podemos escalar as categorias de eletrônicos, porque temos também o multímetro, que também temos um vídeo sobre multímetro no canal. Depois desse vídeo aqui, vai lá ver o do multímetro, tá bem legal. E aí temos este brinquedo aqui que é muito legal, osciloscópio. Está desligado, obviamente. E também temos a fonte, que é essa, que geralmente isso aqui a gente pode mais ou menos funcionar como uma tomada, né? Ela dá energia para alguns componentes elétricos. Então, se a gente juntar isso com o Arduino, por exemplo, é muito legal, né? Uns projetos com o Arduino também. O osciloscópio é de medição, por exemplo. E nessa parte de eletrônica ainda falando, uma coisa importante é o ferro de solda, né? Quando fazemos projetos com eletrônica, geralmente pode soldar placas, ou pode soldar fios, ou a gente pode soldar componentes, né? Então, para soldar, geralmente temos o ferro de solda também, que é muito importante. Na minha casa, eu tenho ferro de solda com o estânio, o sucador de solda, os suportes. Alicates, tenho uns 15 alicates. Chave de fenda, nem sei quantos eu tenho. Arduino, deve ter uns 4 em casa. O ESP não tem ainda, mas vou comprar um ESP para brincar lá em casa. Isso daqui é o futuro, para uma compra futura. Esta e essa daqui. Então, as básicas eu tenho, que são os alicates, né, ferramentas básicas e um pouco de eletrônica. Além do que os componentes, LED, resistor, potenciômetro, sensores, atuadores, aí tem várias coisas.
Também tem impressora 3D, não tenho corte a laser ainda, né? Tô pensando em comprar mais para frente ainda, porque realmente ela é portátil, mas mesmo assim ela ocupa um espaço bom. E numa casa, né? Não tem um quarto só para isso, né? Tem que estudar, trabalhar, então não cabe na mesa onde eu estudo e trabalho. Mas é uma futura compra que eu vou fazer. Bom, mas no fim das contas, devemos lembrar que pode existir espaços makers pequenos, aí, por exemplo, como na sua casa, né? Ah, mas meu em casa é um espaço maker? Se tiver ferramentas makers, uma mesa e projetos que você faça em casa, é um espaço maker, por exemplo. Ou pode ter grandes, assim como temos empresas. Aí temos máquinas parrudas, né? Corta-lasers grandes, impressoras, frisadoras, né? Aí o céu é o limite também. Mas o importante de tudo é lembrar qual é a finalidade. Eu, por exemplo, na minha casa, eu brinco muito com projetos de eletrônica, porque eu trabalho numa empresa que faça isso, né? Eu consigo juntar a parte de eletrônica com a parte de impressão 3D. Então, você tem que se adequar ao seu espaço. E também, acho que a parte mais importante é o seu bolso. Porque, por exemplo, não dá para comprar uma corte a laser, então, depende do tamanho do seu bolso, né? Eu não conseguiria comprar um corte a laser profissional. Não tem espaço nem dinheiro, né? Mas o que eu posso adquirir, eu vou conseguindo ali. As ferramentas básicas eu tenho. Já falei, Arduino, vou criar uma fonte. Então, né, juntando aqui as ferramentas básicas para você, você pode montar um mini espaço maker. Então, depende também do que você quer fazer. Bom, gente, aí está mais ou menos as ferramentas e equipamentos que tornam um espaço maker, ou seja, um paraíso de criatividade. Lembre-se de que a chave para criar é a paixão e a imaginação. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem curto para abordar algumas coisas que a gente espera ter no espaço maker. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo. Até mais.